Continuando então o chat service, agora a gente vai para o último método relacionado ao select, ao documento, e o último método, a última operação que nós vamos analisar aqui no nosso serviço. Depois que a gente fizer essa análise, a parte relacionada à aplicação do servidor está completa, a análise dos fontes no servidor está completa. É um método select documento. Ok? Na verdade, aqui nós temos dois métodos, né, associados ao documento, a seleção de documentos, um por ID e um que retorna uma listagem. Então a gente começa pelo método que retorna a listagem, um método muito simples, como a gente pode perceber. Basicamente eu vou receber um documento DTO, tá? Esse documento DTO pode ter parâmetros de pesquisa, filtros de pesquisa, e né, então nesse momento eu vou capturar uma nova sessão, abrir uma sessão com o Hibernate. Instancio um documento DAO. Observe agora que eu não estou instanciando a minha interface genérica, eu estou instanciando um DAO de documento. Por quê? Porque eu estendi. Então aqui eu vou voltar então para a análise do nosso modelo. Aqui eu fiz uma extensão do nosso DAO genérico, tá? Na verdade eu fiz uma extensão da interface. No entanto, eu utilizo o meu DAO genérico como um componente desse meu DAO, desse meu documento DAO. Então, nesse meu documento DAO tem dois atributos: a seção, que é o atributo do DAO genérico também. No entanto, eu vou ter um outro documento DAO, que é o documento DAO genérico. No construtor do meu documento DAO, eu vou receber a seção e vou atribuir aqui, ok? E vou instanciar esse meu DAO genérico. Operação padrão, normal isso aqui, não é? Essa diferença eu tenho porque o método de consulta que me é oferecido pelo documento DAO não é suficiente, não são suficientes, ok? Então, por esse motivo, eu adicionei um novo método, select documentos ativos, que recebe um documento DTO como parâmetro. Então, observe o seguinte: eu tenho esse DAO genérico, ele não é suficiente, no entanto, as operações que eu tenho nele, eu ofereço nesse meu DAO aqui. Simplesmente eu chamo um documento DAO, esse aqui é o DAO genérico, para salvamento, para atualização, exclusão, seleção por ID e a seleção convencional, e adiciono a essas operações básicas a minha consulta de documentos ativos. Essa consulta, então, ela retorna uma lista, né? Essa lista, então, é construída a partir deste documento DTO que veio como parâmetro, né? E aqui, então, eu tenho as restrições que eu estou adicionando. Crio a minha critéria, da mesma forma que eu mostrei anteriormente, adicionando esse example que foi criado aqui em cima. E, além disso, eu adiciono algumas restrições a mais. Que restrições são essas? Data de exclusão, que ela tem que ser maior que ela não pode ser. A data de exclusão não pode ser, tem que ser maior do que a data agora, ou tem que ser nula, né? Na verdade, o documento não pode estar excluído, né? Se ela existir, ela tem que ser maior. Se ela não existir, ela tem que ser nula. Então aí eu vou selecionar os elementos que ainda não foram excluídos da base de dados. Então eu executo a consulta, ok? Por esse motivo, então, eu implementei a interface e criei uma classe, um DAO específico para minha classe, para minha tabela de documento, né? E que eu aciono nesse momento aqui. Então observe que eu instancio meu documento DAO, e a listagem de documentos eu não obtenho por meio da minha interface genérica. Eu chamo meu documento DAO select documentos ativos, passando o documento que veio como parâmetro aqui na chamada do serviço, ok? Fora isso é normal, chamo um session.flush e retorno o resultado. Na sequência, vamos observar aqui. Certo, na sequência eu tenho o select documento por ID.
Então, eu vou... observe que quando eu faço a listagem dos documentos, eu seleciono todos os meus documentos e vou retornar para o cliente que está me chamando, eu não retorno os arquivos que são associados a esses documentos. Por quê? Porque senão vai ficar muito pesado. Eu só retorno o arquivo que é associado àquele documento selecionado quando eu faço a seleção de um documento específico. Então, aqui no Select Documento por ID, ele recebe um documento que vai ser selecionado. E aí, então, eu instancio agora. Observe que para o meu documento DAO, eu estou usando um documento DAO genérico, documento DTO, né? Um DAO genérico, não preciso mais do que isso. Seleciono o documento DTO desse meu documento DAO, seleção por ID, passando o ID do documento que veio como parâmetro. Busco na base de dados, por meio do meu versão documento DAO, que é uma instância do meu DAO genérico, eu busco a versão que está associada, a última versão que está associada ao documento que foi solicitado pelo cliente. Tá, ok? Aqui eu busco a última versão. Essa última versão, então, vai ter todas as informações do arquivo que está persistido, que foi persistido na base de dados. Muito bem, a partir dessa última versão, então, eu crio um novo file info, passando o caminho desse arquivo, crio um file stream e abro a partir do meu file info, crio um novo memory stream, a partir do meu file stream, transformo meu file stream em um memory stream, na verdade aqui eu criei, e aqui sim eu estou copiando o file stream para o memory stream, vou fechar o meu file stream, seto a posição do meu memory stream para 0. Instancio o meu arquivo DTO, que a gente lembra, o arquivo DTO é uma propriedade do meu documento DTO que vai conter o arquivo que foi anexado ao registro no banco de dados, ou o documento propriamente dito, o documento que foi escaneado, por exemplo, digitalizado, né? Atribuo a esse arquivo DTO o file info que eu criei nesse momento, e um memory stream que foi populado aqui, que foi copiado do meu file stream aqui nesse ponto. Se esse arquivo tiver sido assinado, então eu vou ter que mandar a assinatura para o meu cliente também, para que ele possa conferir e verificar se a assinatura bate, se o arquivo de fato é o mesmo arquivo que foi assinado no momento da inclusão. Tá, ok? Para isso, então, eu crio novamente um file info de assinatura, aí passando o caminho do servidor do arquivo de assinatura, faço uma abertura e crio meu file stream, crio um memory stream de assinatura a partir do tamanho do meu file stream, copio a assinatura do file stream para o memory stream, fecho o file stream, mesmo procedimento, atribuo a posição 0 e retorno no meu DTO o memory stream de assinatura. Então, nesse meu arquivo DTO, eu vou ter dois elementos principais, né? Vou ter três elementos. Um é o file info do arquivo que foi persistido, ok? O outro é o memory stream do arquivo e por fim eu tenho um memory stream da assinatura. Esses dois elementos, ou melhor, esse arquivo DTO então é atribuído ao meu documento DTO de resultado que está aqui, que foi instanciado nesse momento aqui, né? Que eu obtive do banco de dados. Tudo isso eu retorno para o meu cliente, o cliente que chamou. Tá, ok? Então, em síntese, ou melhor, na verdade, em detalhe, né? Aqui, esses são os dois métodos de seleção. Eu tenho um método de seleção que retorna todos os documentos que estão ativos, que não foram excluídos, e eu tenho um método que retorna um documento específico, só que, no entanto, ele agrega, além dos dados que eu tenho da base de dados, ele agrega tanto o arquivo quanto a assinatura que é associada a esse arquivo. Tá, ok? Então, em relação ao serviço, ao servidor, a aplicação que roda no servidor, a aplicação construída em cima do Hibernate e do WCF, era isso. A gente viu todas as operações e na sequência nós vamos começar a analisar o nosso código cliente, que é o código que vai utilizar os serviços que são oferecidos pelo nosso shared service, ok? Por enquanto era isso, ou melhor, aqui a gente encerra o tratamento do servidor e na sequência a gente inicia o entendimento, o estudo da nossa classe, da nossa aplicação cliente.